Uma palavra que vem de Deus para o seu coração. Está aqui no livro de 1 Reis, no capítulo 17, a partir do versículo 8, conta uma história de uma mulher extraordinária que fez o que poucos têm coragem de fazer e colheu grandes bênçãos na sua vida, que é o que nós temos meditado nessa semana, que quando você se dispõe a servir a Deus, a servir na obra de Deus, Deus vai lhe recompensar, Deus vai lhe abençoar, Deus vai abençoar a sua casa, Deus vai prover para a sua vida e para a vida dos seus filhos. A bênção de Deus vai entrar e vai permanecer na sua casa. Foi o que aconteceu com essa viúva que se dispôs a ajudar a obra de Deus. Olha só. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. E eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: traze-me, peço-te, numa vasilha um pouco de água para beber. E indo ela a buscá-la, ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um pouco de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um pouco de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei lenha e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai e faz conforme a tua palavra. Porém, faz primeiro um bolo para mim, um bolo pequeno, e traz aqui fora. E depois farás para ti e para o teu filho. Porque assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor der chuva sobre a terra. E foi ela e fez conforme a palavra do profeta. E assim comeu ela, ele e a sua casa muitos dias. E da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que falara pelo ministério de Elias. Glória a Deus. Nós vemos aqui na palavra de Deus a atitude de fé de uma mulher que não fazia parte do povo de Deus. Ela era uma mulher que morava no território da Síria, que Sidom fica na Síria. E Deus enviou o profeta até a sua cidade. E o profeta saiu com uma palavra de destino que Deus tinha preparado uma mulher nessa cidade, uma viúva, para lhe sustentar, para prover para as suas necessidades. E ali o homem de Deus partiu para aquela cidade sem conhecer ninguém, sem o endereço na mão. E
quando ele entrou ali na porta da cidade, ele ficou observando e viu uma viúva, uma mulher, apanhando lenha. Pelos trajes que ela vestia, ele identificou que ela era uma viúva. E ali ele se aproximou e pediu água. E ela prontamente deu. E depois ele pediu pão. E ela relatou toda a situação que ela estava vivendo. Que ela só tinha um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, que só dava para fazer um bolo. E como não chovia, muita gente já tinha morrido de fome por causa da seca. E ela disse, olha, só tenho massa para fazer um bolo e eu tenho um filho que depende de mim. E nós vamos comer e vamos morrer. Porque depois dessa farinha e desse azeite que eu vou fazer o bolo, não tem mais nada não, para nós comer não. E ali o profeta tornou a desafiar ela e disse, você vai fazer 2 bolos menores do que o que você estava planejando. E o primeiro, que é a primícia, você vai trazer aqui fora para mim. E o outro você vai comer com seu filho. E assim diz o Senhor, que se você tiver coragem de fazer o que eu estou dizendo, a farinha não vai acabar, o azeite não vai faltar, e Deus vai prover, vai multiplicar. E você que pensa que vai morrer, você vai viver, porque Deus vai sustentar você e vai sustentar você porque você está me sustentando. E ali aquela mulher acreditou, porque na mente dela a morte iria entrar na casa dela no outro dia, mas antes da morte entrar, o profeta chegou. Eita glória! O profeta bateu na porta dela e ela, pela fé, dividiu o que ela tinha com o homem de Deus, com o enviado de Deus. E ali Deus usou a vida dela para sustentar a obra de Deus, porque quando Deus vai fazer uma obra numa cidade, Ele usa os seus profetas, né? Ele usa as pessoas que Ele escolheu para aquela missão. Você vê na sociedade, tem uns que são médicos, outros advogados, outros professores, outros dentistas. Deus coloca dentro de cada pessoa um desígnio. De pequena criancinha diz assim, quando eu crescer, eu vou ser uma médica. E tem uns que ninguém muda o que eles dizem que vão ser. Porque aquele é o desígnio que cada um tem. E eu lembro que quando eu tinha 12 anos de idade, que eu aceitei Jesus com essa idade, eu fui levada pela minha avó aos 5 anos de idade para a casa de Deus. E quando eu completei 12 anos de idade, eu entendi o que Deus queria de mim. Ao ouvir a palavra de Deus, aqueles primeiros anos, Deus foi revelando o que Ele tinha para a minha vida. E chegou um dia que Deus falou ao meu coração que eu ia pregar para muita gente mesmo. Ele tinha me escolhido para pregar a palavra. E eu tinha outros sonhos, eu tinha outros planos. Eu imaginava ser outra coisa, mas foi tão forte aquela revelação, aquela experiência que eu tive com Deus, que mudou meus planos. Eu abri mão do que eu estava planejando de ser, de fazer, e eu entendi que Deus tinha me escolhido para fazer a obra de Deus. Muita gente de início não acreditou nisso, nem mesmo meus pais queriam que eu fosse isso, eles tinham outros planos para a minha vida.
mas eu decidi que ia me custar um preço menor eu obedecer a Deus, porque eu não queria ser um Jonas, ter que, para fazer a obra de Deus, ter que entrar na barriga do grande peixe, né? Ter que sofrer para entender que Deus tinha me escolhido para isso. Então os profetas, os homens de Deus, as mulheres que Deus escolhe para essa missão de pregar a palavra, eles são pessoas que renunciaram muitas coisas mesmo. Renunciaram sua terra, renunciaram família porque vivem longe dela, renunciaram amizades, renunciaram o status de uma outra profissão e tantas outras renúncias que a gente passa por se manter na posição que Deus quer, né? Muitas perseguições, muitas calúnias, muita gente que lhe odeia sem você nunca ter feito mal nenhum a elas, porque há um sentimento que provém do inimigo, do adversário, de Satanás, para tentar fazer aquele que está fazendo a obra de Deus parar. Eu lembro do início, quando nós chegamos aqui na cidade de Floriano, que já faz 22 anos que nós estamos aqui, vai fazer agora em janeiro. Tanto de dificuldade que nós enfrentamos. Teve um tempo tão difícil que aonde para a gente se alimentar, a gente comia cada dia na semana na casa de uma pessoa. Deus levantou 7 pessoas. Elas, sem saber, elas estavam nos sustentando. Deus colocava o desejo no coração delas de todo dia da semana nos convidar para comer na sua casa. E não sabia elas que elas estavam nos sustentando. Tempos difíceis que eu conto para os meus filhos. Comida que eu nunca gostei de comer, que eu tinha que comer todo dia. Meu marido saía para pescar no final de semana, para pegar os peixes para a semana toda para nós comermos. E eu não gostava de peixe de jeito nenhum. Não gostava de jeito nenhum. Semana todinha comendo aquelas piabinhas. Meu Deus do céu. Ainda dando graças a Deus, porque tinha piaba para comer. Tempos difíceis. Porque hoje é muito mais fácil se fazer a obra de Deus. E eu imagino esse profeta aqui, tanto de dificuldade que ele não passou para continuar dizendo, assim diz o Senhor, dando os recados que Deus mandava ele dar, aqui e acolá, né? E chegou um dia que esse profeta, ele passou por uma grande necessidade do pão. E Deus disse, você não vai morrer de fome não, porque quem trabalha para mim vai ser sustentado por mim. E eu vou usar pessoas para lhe sustentar. Porque para muita gente um profeta, um pastor é um desocupado, né? Mas eu louvo a Deus porque eu já vi Deus fazendo tanta maravilha na casa de tanta gente que vale a pena ser profeta, vale a pena. Eu já vi estéril engravidar, mulheres chorando e dizendo que o sonho delas é ser mãe e sem poder, e depois vim com o nenenzinho no colo agradecer a Deus por aquele milagre. Tantas vezes ela pediu e Deus não escutava a oração delas, mas a do profeta Deus escuta. Porque Deus honra o profeta. Deus honra aquele que renunciou tudo para ficar à disposição de Deus. Deus honra.
Eu já vi muitas pessoas que estavam de mala arrumada para sair de casa. Eu não aguento mais, eu vou largar, eu não aguento mais. E aí você conversa com aquela pessoa, prega para ela, ora por ela. E Deus faz algo extraordinário na casa dela, na vida dela, dentro dela. E depois você vê aquela família, aquele marido andando agarrado na cintura da esposa, na rua, de mão dada. Pode nem voltar para agradecer, mas a gente olha assim, o profeta olha assim e diz: obrigado, Senhor, porque mais uma casa o Senhor evitou que caísse, né? Usando quem? O profeta. Quantos casamentos restaurados, quantas pessoas desenganadas. Eu atendi muitas mulheres chorando nos cultos rosa, com miomas, cistos, caroços no seio. Meu Deus, eram muitas desesperadas, com filho pequeno. Pastor, eu tô com medo de morrer. Com hemorragias e chegava ali naquele desespero, não tem? E diante do altar de Deus, uma oração. Que aquela pessoa orou quantas vezes na casa dela e continuava do mesmo jeito. E uma oração diante do altar de Deus. Deus escutou o profeta. E ela foi curada. O caroço sumiu, o mioma desapareceu, o sangue estancou. A depressão saiu, o desejo de se matar saiu. Agora ela tem a alegria de viver. Os pecados foram perdoados. Tem paz. Meu Deus, isso não tem preço. Isso não tem dinheiro no mundo que pague. E Deus usa quem? Seus profetas. Quantas pessoas falidas, quebradas, arrasadas, de vida miserável, sendo traídas, comendo o pão que o diabo amassou, aí chega no altar. Loja quebrada, tudo esculhambado, não tem? E aí chega ali no altar, conta a vida pro profeta, o profeta ora. Eu vi muitas, atendi muitas mulheres assim. Aí depois você vê Deus restaurando a aliança, a saúde, as finanças, aquela que mendigava, morava em casa de favor, na casa de parente, agora mora em mansão. Aquela que tinha a loja quebrada, agora fez foi ampliar o negócio. Por quê? Porque Deus ouviu o profeta. Porque Deus disse através da boca do profeta, assim diz o Senhor. E o Senhor confirmou aquela palavra. Então, pessoas assim, como nós que pregamos a palavra, não podemos nos calar e nem parar. Porque tem muitas pessoas que Deus ainda quer abençoar e continuar abençoando. Como você, que Deus quer continuar lhe abençoando. Então você precisa entender que você faz parte desse projeto de Deus. O Deus que levantou o médico lá no hospital, o Deus que levanta o contador lá no escritório dele para resolver problemas contábeis, o Deus que usa o advogado lá no escritório dele, no tribunal, o juiz, o professor na sala de aula, é o Deus que também ungiu e usa os profetas, porque a sociedade também precisa de profetas. E como precisa? E se o médico tem que comer, o advogado também tem, o professor também tem, o profeta também tem. E Deus, ele usa aqueles que creem nos enviados de Deus para ser a mão que vai sustentar o profeta. E aqueles que atendem o chamado, que se encaixa nesta obra, Deus vai prosperar, Deus vai multiplicar o que eles têm, Deus vai abençoar os filhos, Deus vai abençoar tudo.
porque eles estão envolvidos na obra que Deus está fazendo na cidade, né? Então eu quero orar por você, para que você entenda que você faz parte do plano de Deus, que você faz parte do projeto de Deus, que você sirva a Deus e sirva o profeta. Eu preciso da sua ajuda. Nós precisamos de você. E quando você entende isso e aceita esse ministério de ajudar o profeta, Deus vai continuar te abençoando, te protegendo, te livrando do mal. Deus vai abençoar tudo que você possui, porque você está servindo aos propósitos de Deus. E a minha oração hoje é para que você que está me ouvindo nos ajude a fazer a obra de Deus aqui na cidade. Estou contando com você. Que Deus te dê forças, ideias, que Deus te dê provisão, que Deus te dê muitas coisas boas para que você possa dividir com a gente que está pregando, para que a obra de Deus não venha parar. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe, que Deus te use muito, porque você tem uma missão, eu tenho a minha missão e nós juntos nós vamos dar conta do recado em nome de Jesus Cristo, amém? Eu quero convidar você nesse final de semana para estar na casa de Deus. Nós temos hoje culto, sexta-feira, na Avenida de Seu Arco Verde, Igreja do Evangelho Quadrangular, às 19h30. Amanhã às 19h30 também, domingo em 3 horários. 9, 5 e 7 horas da noite. Escolha um desses horários, venha à casa de Deus se fortalecer no Senhor. E com certeza, assim como Deus usou essa mulher, que o que ela deu, muito mais Deus deu para ela, muito mais ficou na mão dela, na panela dela, assim muito mais ficará nas tuas mãos. Em nome de Jesus. E eu desafio você a andar pela fé, como essa mulher também andou. Um bom dia para você. Fica com Deus. Fica na paz. Tchau, tchau.